Podem todos assentar, que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, meu irmão, minha irmã. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Quero convidar você a abrir a Bíblia, lembrando sempre, queridos, a importância da leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra do Senhor. É tão importante lermos a palavra de Deus. Irmãos, a vida cristã são dois trilhos. Você conhece trilha, aquilo por onde anda o trem, onde anda o metrô. Quando nós nos convertemos, Deus nos coloca nos trilhos, porque a vida sem o Senhor é uma vida completamente fora dos trilhos de Deus. Então, quando você se converte, quando eu me converti, Deus me colocou no trilho. Agora, qual é o desafio? É que eu e você nos mantenhamos no trilho, porque a nossa tendência é nos desviarmos ou para a direita ou nos desviarmos para a esquerda. A nossa tendência é sempre nos desviar, sempre nos desviar. Irmãos, o que é que nos mantém no trilho? A palavra de Deus. Crente que não tem comunhão com a palavra não está vivendo no trilho da fidelidade e da fé. Irmãos, é crente, é membro de igreja, mas não vive no trilho. E você diz, mas fulano é crente? É, mas ele está fora do trilho. O que nos mantém no trilho do Senhor, da vontade do Senhor, é a palavra de Deus. Sem Bíblia, nós nos desviamos. Não tem jeito, irmãos. Isso vale para todos nós, inclusive para mim. Se eu não ler a Bíblia, eu vou me desviar. Eu vou me desviar, não da fé, mas eu vou me desviar da vontade do Senhor. Eu vou começar a fazer coisas que não agradam a Deus. Vou começar a fazer coisas da minha cabeça. Aquilo que a Bíblia chama do crente carnal. Ou seja, o crente imaturo que não faz a vontade de Deus, que não vive dentro da vontade de Deus. Ele sai do trilho. A palavra de Deus, irmãos, sem Bíblia nós saímos do trilho. Sem Bíblia não dá. Sem Bíblia não dá. Então leia a Bíblia, leia a palavra. Cada dia tenha um encontro com Deus pela palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias. Romanos capítulo 6. Abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 11. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, e a partir do verso 11, veja o que diz a palavra de Deus. Quero chamar a sua atenção para esse texto. Se você está perto de alguém que não tem a Bíblia, você pode oferecer a sua, para que todos possamos estar lendo. Há diferença de traduções, mas a palavra é a mesma, são termos sinônimos, linguagem diferente, alguma mais fácil, mas eu prefiro a linguagem mais difícil. A minha versão é uma versão bem mais arcaica, vocês vão ver, porque quando eu não conheço a palavra, vou no dicionário, assim, além de eu estar sendo alimentado no meu espírito, eu vou crescendo também culturalmente, não é? Porque há muitos termos que eu não conheço, vou no dicionário e assim eu vou crescendo. Mas há versões outras, linguagem de hoje, Bíblia Viva, enfim, tantas outras. Então não são várias Bíblias não, gente. É uma Bíblia mesma, é o mesmo original, mas são linguagens mais acessíveis para que possamos entender. Então, começando no verso 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, ou seja, os desejos pecaminosos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça?
Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curve a sua cabeça. Pai, nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor já tem falado conosco. E agora, que a tua palavra foi lida, Deus, nos dê sabedoria, ilumine a nossa mente. Pai, agora que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito de perturbação. Deus, que o Senhor esteja nos dando ouvidos para ouvir, mente para compreender, coração para aceitar, e que essa palavra produza mudança na minha vida, na nossa vida, para a glória do Senhor Jesus. É a minha oração. Amém e amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, eu creio que todos os irmãos aqui presentes, todos vocês, queridos, passaram pela maravilhosa experiência da conversão a Jesus, podem testemunhar da alegria e do gozo espiritual da nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, os dias seguintes à nossa conversão, você lembra? Lembra quando você se converteu? Pense agora, quando você se converteu. Comece a pensar aí, o dia em que você se converteu mesmo ao Senhor Jesus. Lembra dos dias que passaram? Os dias que você começou a viver depois da conversão? Foram dias deslumbrantes. Nós nos sentíamos leves, inebriados pela presença doce do Espírito Santo. Nosso desejo era só ler a Bíblia. Nosso desejo era orar o tempo todo. Nosso desejo era estar na igreja. Se deixasse, a gente ficava lá morando na igreja. Nosso desejo era estar com os irmãos em Cristo. Nosso desejo era falar de Jesus para todo mundo. Não sentíamos nenhum prazer nas coisas desse mundo. Abandonamos e vencemos todos os nossos pecados e desfrutávamos de um viver renovado a cada dia. A nossa vida era uma felicidade só. A gente parecia que andava flutuando. Parece que andávamos flutuando. Vida boa. A gente ia na igreja, o irmão dizia, está sabendo daquele problema? Você dizia, eu não quero saber de nada, eu só quero saber de Jesus. Era uma coisa linda, maravilhosa. Você chegava, olhava, que coisa maravilhosa. No entanto, com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. Aquele entusiasmo inicial, aos pouquinhos, foi esfriando. A alegria e o regozijo de outrora começaram a dar lugar a algumas tristezas, algumas murmurações, e o pior, pecados que pensávamos estar vencidos na nossa vida para sempre, voltaram a nos assediar. Pecados que a gente pensava já ter vencido, de repente nos vemos cometendo alguns pecados de outrora, e sem ânimo, e sem forças para vencê-los. Muitos irmãos chegam a questionar ou o poder de Deus em suas vidas, ou o cuidado de Deus com as suas vidas, ou até mesmo muitos chegam a questionar, será que eu sou salvo de verdade? Por que não consigo vencer essa luta, essa dificuldade, esse pecado? Para você que aqui está nesta manhã, para você que tem lutado sem sucesso contra o pecado ou pecados em sua vida,
Para você que se sente a cada dia mais angustiado, triste, desanimado, deprimido, sem saber mais o que fazer, eu quero compartilhar nesta manhã algo que tem feito bem à minha vida, algo que revolucionou a minha vida, algo que Deus trouxe, que são estratégias bíblicas para vencer o pecado na nossa vida. Será que a bateria acabou? Eu acho que acabou a pilhinha aqui. Então, por favor, muda lá. Bom, se alguém me arrumar uma pilhazinha dessas aqui, eu agradeço. Alguém, é uma pequenininha. Eu acho que essa pilha está até reclamando. Acabou a pilha. Então, dá para colocar lá, pessoal lá de cima? Ok. Estratégias bíblicas para vencer o pecado. Eu vou falando, vocês aí podem ir mudando e tudo bem. Estratégias bíblicas para vencer o pecado em nossas vidas, queridos. Algumas estratégias da Bíblia. Estratégias que, se nós as colocarmos em prática, elas vão nos ajudar a vencer o pecado na nossa vida. A primeira estratégia vai aparecer lá. Uma primeira, não são apenas 4, é uma primeira. Eu trago 4 nessa manhã, porque não dá para falar sobre muito mais. Mas uma primeira estratégia, irmãos, que nós encontramos na palavra de Deus, é esconder a palavra no coração. Veja o texto que vem a seguir, está lá no livro de Salmos, capítulo 119, verso 11. Você pode abrir lá a sua Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia e ver lá o texto. Essa é uma estratégia para vencer pecado. Pastor, como é que eu posso vencer o pecado na minha vida? Agora que eu já sou salvo há tanto tempo e alguns pecados estão voltando. Irmãos, olha, aqui está uma primeira estratégia de Deus. Uma primeira estratégia. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, a importância aqui, o fundamental é essa palavrinha escondi. Essa palavra lá no original, ela é bem interessante. É esconder no sentido de algo preciosíssimo que você guarda dentro de você. É algo extremamente, obrigado, é algo extremamente precioso que você guarda, que você esconde no seu coração. Então, esconder a palavra é você guardar a palavra no coração. Para quê? Veja o que vem lá a seguir. Guardar a palavra no nosso coração. Pode passar. Guardar a palavra no nosso coração para... Guardar a palavra é isso, é guardar a palavra na nossa mente para moldar os nossos pensamentos. Guardar a palavra no coração para moldar as nossas atitudes. Quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, então veja, a palavra de Deus, ela vai mudando a minha mente. Ela vai mudando a minha maneira de pensar. Ela vai, no meu coração, vai mudando a minha maneira de agir. Ela vai mudando o meu comportamento. Já levaram, alguém pegou e levou. Sumiu daqui. Então, guardar a palavra no nosso coração é isso, irmãos. É deixar a palavra de Deus. É deixar a palavra de Deus tomar a minha mente, o meu coração. A palavra de Deus vai gerando, vai moldando. Eu vou pensando pensamentos de Deus. O meu coração vai tendo ações e atitudes de Deus, e o pecado vai sendo vencido, porque a palavra está guardada no meu coração. Veja a importância de termos a palavra guardada. Não basta ler, é necessário guardar. Você pode ler a Bíblia, mas se você não está guardando a palavra, se você não está escondendo dentro de você, ela não vai gerar uma nova mente, ela não vai gerar um novo coração. E a Bíblia mesmo diz que nós temos o quê? Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Irmãos, a mente de Cristo pensa pensamentos pecaminosos, sim ou não? Então, se você tem a mente de Cristo, olha que coisa linda e maravilhosa. Os seus pensamentos serão pensamentos puros. Os seus pensamentos serão pensamentos de Deus. Então, se eu quero vencer o pecado, eu preciso guardar a palavra de Deus, escondê-la no meu coração. E esconder a palavra é isso, é deixar a palavra de Deus ir moldando a minha mente, a minha maneira de pensar. E quando
vem um pensamento que não agrada o Senhor, a palavra vai limpando, a palavra vai lavando, a palavra vai lavando a minha mente, vai lavando o meu coração, as minhas atitudes, o meu comportamento começa a ser um comportamento diferenciado, porque ele está sendo gerado e moldado pela palavra de Deus. Às vezes, diante de algumas reações, eu pergunto assim: qual é o texto bíblico? E a pessoa responde Esther 1:1. Às vezes, conversando com a Esther, ela faz algumas coisas que não deveria fazer, e eu pergunto para ela: está escrito aonde? Qual é a Bíblia? Ela diz Esther 1:4. Então ela já vai lá no versículo 10, né? Esther 1:4, não é? Muitas vezes o nosso problema é esse. Por que é que nós pecamos? Porque nós agimos de acordo com o nosso próprio pensamento. Ah, pastor, mas assim também não dá. É verdade, assim também não dá, porque você está agindo de acordo com a sua mente, de acordo com o seu coração, e eu preciso agir de acordo com a palavra, a mente, o coração do Senhor. Então, para que isso aconteça, eu preciso esconder. Escondi a tua palavra no meu coração, para que a palavra me proteja e eu não peque contra o Senhor. Então, quem não tem palavra no coração? Alô? Quem não tem palavra no coração, o que é que acontece? Ele está no pecado. É isso aí, meu jovem. É isso aí, minha adolescente. É isso aí, meu irmãozinho. Se não tem palavra, se eu não escondi a palavra, veja, há uma diferença. Você lê a palavra, eu sei que você lê, mas você não está escondendo a palavra. Há uma diferença entre ler e esconder. Eu leio a palavra, entra num ouvido e sai no outro. A palavra vem, e a Bíblia mesmo fala isso, que quando a gente lê assim rapidinho, o diabo vem e tira toda essa palavra, e tira toda a palavra. Então não é apenas ler a palavra, mas é esconder a palavra. Ô meu irmão, nossa, maravilha, olha só, meu irmão, esse negócio aqui vai sozinho. Obrigado, Felipe, você é jóia. Felipe Hightech é outra coisa. E funciona mesmo, maravilha. Obrigado, Felipe. Então, queridos, é necessário que nós escondamos a palavra. Eu nunca esqueci de uma coisa que eu vi numa igreja, eu nunca vou contar coisa dessa igreja aqui, viu? Sempre a anterior. Mas eu nunca esqueci de um irmãozinho, que ele ficava lendo a Bíblia na hora do culto e ticando lá, né? Eu tinha aquele planejamentozinho, né? Eu lia aquilo lá, e eu ficava lendo e eu ficava pensando assim, o culto está lá, e ela aproveitava a hora do culto para colocar em dia a sua leitura bíblica. Eu ficava pensando, ele não deve estar lendo coisa nenhuma, o negócio é colocar lá a cruzinha e dizer que leu. Ou seja, está lendo, mas não está escondendo no coração. Vocês estão entendendo a diferença? Ler, mas não esconde no coração. Ou seja, na hora em que eu não ajo de acordo com a palavra, porque ela não está escondida. Eu ajo de acordo com a minha própria vontade. Irmãos, por que muitas vezes acontece isso conosco? A gente diz, caramba, fiz isso de novo. Oh Deus, quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu vejo, eu já fiz. Por que quando eu vejo, eu já fiz? Porque eu não tenho a palavra escondida no coração. Porque quando a palavra está escondida no coração, quando eu vejo, eu não fiz. Porque a palavra me protege. A palavra de Deus, ela blinda a minha vida, a minha mente, o meu coração. Ela é blindada pela palavra de Deus. Se eu tenho a palavra, eu não faço. Ou eu faço aquilo que agrada o coração do Senhor. Eu preciso ter a palavra escondida no coração. Então a primeira estratégia é essa, é esconder a palavra. É comer a palavra. É desejar a palavra. É pedir, Senhor, eu quero ser guardado pela palavra. E quando você vai fazer algo, aquela palavra vem e ela te toma, e você não faz aquilo que desagrada a palavra, você faz aquilo que agrada a palavra guarda a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, ela nos guarda por inteiro. Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para que eu não peque contra ti. Irmãos, uma segunda estratégia bíblica para vencer o pecado. Essa segunda estratégia é interessante. Coloquei porque acredito que isso não dê fome em ninguém, né? Eu contar, você olha assim, negócio, né? Então é isso mesmo, né? Mas é uma estratégia bíblica para vencer pecado, sabia? Alimentar de legumes e água.
é uma estratégia bíblica. É uma estratégia estranha, mas ela é uma estratégia. Está lá em Daniel 1, de 8 a 12. Uma estratégia maravilhosa. Irmãos, quando eu entendi essa estratégia, quando o Senhor me levou a entender essa estratégia, eu fiquei realmente maravilhado. Eu coloquei aí, mas não dá para ler, nem eu consigo ler. Então, você abra a sua Bíblia, por gentileza, porque a letrinha é pequena aqui, até que eu consigo ler. Daniel 1, de 8 a 12. Olha o que diz lá. É bem interessante esse texto. Irmãos, esse texto tem abençoado a minha vida. Esse texto tem mudado a minha vida. Esse texto tem sustentado a minha vida, irmãos. Não é o fato de ser pastor, não. É o fato de estar na palavra do Senhor. Olha o que diz esse texto. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Impressionante. Irmãos, Daniel, quando chegou na Babilônia, mas Daniel tinha talvez 20 anos ou menos. Era um jovenzinho. Babilônia era a grande capital de então. Grande centro. Babilônia. Ele foi para o palácio do rei, e quando chegou em Babilônia, naquele grande palácio, ele viu que aquela comida era uma comida que não era kosher, que eu estava habituado a comer, ou seja, uma comida que era consagrada ao seu Deus. Eu sabia que aquelas comidas não eram consagradas ao Senhor, eram comidas impuras, as bebidas eram impuras, e ele propôs no seu coração não participar e não se contaminar. Além do que, quando eles sentavam na mesa, irmãos, aqueles banquetes de Babilônia eram verdadeiras orgias. Era um negócio seríssimo. E quando ele viu toda aquela situação, Daniel pensou: se eu sentar lá naquele lugar, eu vou pecar contra Deus. Eu vou fazer o que desagrada a Deus. Então o que ele decidiu? Ele decidiu se alimentar de legumes e água. Ele ficava lá em outro lugar, provavelmente num outro lugar, numa outra sala, e ele ficava lá naquela sala, e ele e os seus amigos estavam numa sala, provavelmente à parte, onde havia apenas legume e água, ou talvez no seu próprio quarto, mas ele decidiu não se alimentar daquela comida, porque ele sabia que se ele sentasse naquelas mesas, se ele comesse aquela comida, ele estaria se contaminando, ele estaria pecando contra Deus. E Daniel não queria pecar contra o Senhor. E aqui veio o ensinamento: alimentar de legumes e água, queridos e amados irmãos, é decidir não participar dos banquetes desse mundo. Eu confesso a vocês que eu às vezes fico me perguntando tanta coisa. Eu, por exemplo, não entendo, e sinceramente, e vocês até veem isso. E meus irmãos, eu não consigo entender festa de crente com música mundana. Tanto que vocês veem que eu não fico. Casamento de crente com música alta e mundana, eu saio na hora. Vocês já devem ter percebido. Talvez até vocês, o pastor não gosta. Não, disso eu não gosto. Disso eu não gosto. Porque eu entendo quando eu estou num lugar e a música fica alta demais, estão me mandando embora. Essa é a leitura que eu faço. Porque se eu não posso conversar com uma pessoa que está diante de mim, na minha cabeça quadrada, de cinquentão que eu já sou um quadradão, viu, juventude aí, vocês aí, viu, Bernardo, você, né? Eu sou um cinquentão, quer dizer, velho pra caramba, aquela coisa toda, anacrônico pra caramba, né? Então eu não consigo entender isso. Irmãos, no momento em que nós poderíamos dar um grande testemunho da nossa vida, a gente bota lá, eu vou ficar por aqui. Então, é isso aí. Eu não consigo entender, mas não é para eu entender, naturalmente não é para eu entender, mas Daniel tomou uma decisão. Ele não participava dos banquetes desse mundo. Irmãos, eu tinha do bom e do melhor.
Ele tinha tudo ali que Babilônia, irmãos, não tem, aliás, eu acho que até hoje, Babilônia é um ícone de prazer. Babilônia é o ícone de feitiçaria, de malignidade, mas é o ícone de prazer. Não se conseguiu até hoje, eu creio, ter o prazer que se tinha lá em Babilônia naquela época. Mas eu tomou uma decisão: eu não participo dos banquetes desse mundo. Eu não participo dos banquetes desse mundo. E participar dos banquetes desse mundo, queridos, é participar de festas. É participar de festas, que a gente às vezes vai participar, reuniões, encontros, onde a gente vai e onde nós vamos estar nos corrompendo, onde nós vamos estar participando de coisas que não agradam ao Senhor, coisas que nos comprometem diante do Senhor, que nos tiram da pureza diante do Senhor, que nos contaminam mesmo, que nos contaminam. Irmãos, o que é que um crente vai buscar numa boate, a não ser participar dos banquetes desse mundo, na balada, em determinados inferninhos, em determinados lugares, onde eu vejo os crentes irem com tanta facilidade. Meu irmão Daniel decidiu não participar, depois não tem como não pecar. Eu estava lendo uma entrevista, e eu já tinha mais ou menos uma estatística, eu já tinha mais ou menos pensado nisso, que moças que se vestem de forma provocante mesmo, elas têm muito mais chance de ser estupradas. Irmãos, eu já tinha mais ou menos essa ideia. Uma pessoa que usa uma sainha, que mal dá um negócio para cá, aparece a calcinha, a pessoa fica, aquela história toda. Meus amados irmãos, você vai num lugar desses, o que é que você pode esperar se não ser tentado e muitas vezes ser levado ao pecado? Por isso Daniel decidiu. Irmãos, nós muitas vezes, nós mesmos estamos nos deixando tentar. Então ele decidiu não participar dos banquetes, ele decidiu não se contaminar com as iguarias desse mundo. Não se contaminar. Irmãos, é ser quadrado? É não participar do prazer desse? Não participar. Irmão, se você vê determinados filmes, se você vai a determinadas peças de teatrais, você vai se contaminar sim, não tem jeito, você vai se contaminar, porque isso é produzido exatamente para contaminar, é produzido para contaminar. Eu fico impressionado com a nossa cultura. Nós vivemos numa cultura de contaminação. O objetivo de quem produz cultura, gente, é contaminação, e as pessoas se contaminam. Há determinadas novelas que contaminam, há determinados filmes que contaminam, há determinados lugares que nos contaminam. Se eu estiver naquele lugar, eu vou ser contaminado. Há determinadas revistas que contaminam. Eu estava lendo de um certo homem viciado em pornografia e perguntaram: como você começou? Ele disse: vendo as revistas da minha mulher lá em casa. A minha mulher compra umas revistas nova, velha, umas revistas dessas, né? E naquelas revistas sempre tem lá uma mulher, ou várias mulheres despidas, aquela história toda. E por ali ele começou a se interessar. E daquelas revistas que são mais suaves, né? Daqui a pouco ele passou, ele se viciou. E ele disse: começou dessa forma. Irmãos, como é que alguém se vicia em pornografia? Como é que alguém se vicia em qualquer outra questão? Como é que alguém se vicia em mentira? Como alguém se vicia em roubo? Como é que nós nos viciamos? Nós participamos das coisas do mundo, e aos pouquinhos o mundo vai entrando, o mundo vai nos tomando, e a gente vai indo. Aquilo faz bem ao nosso corpo, a concupiscência da carne. Alguém fala e nós dizemos: o que é que tem? Todo mundo faz, e vamos andando. Daniel, eu decidi: eu vou comer legumes e água, mas eu não vou participar, e eu não vou me contaminar. Final de ano agora. Tem muita gente que tem que ir na festinha de fim de ano lá da empresa. Meu irmão, vai rolar o que não deve? Não vá. Ah, pastor, mas se eu não for, eu vou perder pontos, porque o chefe vai estar e tem que ir toda a turma lá, todo o pessoal do departamento. Não vá, em nome de Jesus. Coma legumes e água. E eu lhe garanto, nessa manhã, você vai ter mais pontos do que os outros que vão estar nessas reuniões. O inimigo é astuto, e vai. Só que nessas reuniões, tem aquele momento formal,
Momento em que está todo mundo bonitinho. Mas tem um momento depois que o negócio, né, é soltar a franga. O pessoal vai soltar a franga. Aí acabou, né? Alguns vão embora. Agora, pessoal, vamos soltar. Tira, solta os botões da camisa e agora vamos que vamos. E você lá. E você lá. E vamos que vamos, tem lá aquela colega bonita pra caramba, né? Colega joia, profissional, competentíssima. Como aquela moça é competente, inclusive para roubar o marido dos outros. Então aquelas coisas, e você começa e tal, daqui a pouco você está lá, uma dança para cá, gosto para lá, e daqui a pouco você termina no motel da vida e acordando no dia seguinte, com um pesadelo sobre a vida. Sabe o que aconteceu? Você não comeu legumes e água. Sabe? Não é só você, eu estou nessa também. Eu preciso me cuidar. Então, queridos, a gente precisa de comer legumes e água. Então, fiquem atentos. Vocês precisam viajar. Hoje é um problema sério. Maridos viajam sozinhos, mulheres viajam sozinhos. Eu já deixei de ir a uma convenção batista mundial, Aliança Batista Mundial. A igreja ia me mandar. A Argentina, eu disse, minha mulher não vou lá para a Argentina, porque aquele negócio lá é muito frio. Eu posso sentir frio lá, e aí vai ser um problema sério. Quer dizer, ela não podia ir. Irmãos, se eu não puder ir com ela, eu dificilmente vou. Porque eu sei como é que é essas coisas. Então, vocês que viajam, mulheres, homens que viajam, a gente está lá no hotel, desce, vamos dar uma passeada. Olha, homem junto só dá besteira. Homem, quando se junta, agora mulher também. Antigamente não. Mas agora, quando o homem se junta com homem, mulher se junta com mulher, só sai bobagem. Então, meu irmão. Ei, olha, nós estamos aqui, né? Desliga o telefone, fala com a esposa, olha, vou para uma reunião, filhinha. E aquela história toda, né? E aí vamos, não, é uma festa, não, a gente tem que, isso aqui é o folclore da cidade. O folclore, já viu o folclore? Tem um tal de folclore chamado samba, que é legal pra caramba, né? Esse folclore do samba, essas moças que vêm receber os visitantes, irmãos, é um negócio trágico, cômico, né? Essa coisa, né? É o samba, não vamos lá, é um negócio bonito, é aquela história toda, é a história toda. Mas, irmãos, é participar dos banquetes, das iguarias desse mundo. Irmãos, isso não é ser quadrado, não. Isso é, na verdade, prevenção contra o pecado. Daniel tomou essa decisão e por isso ele se manteve um homem íntegro diante de Deus, abençoado por Deus e que fez diferença na sua geração. Se eu tivesse participado lá, se eu tivesse envolvido lá com toda aquela miséria moral, eu teria passado a história e nós nem saberíamos que teria havido um Daniel. E eu sei que o inimigo vai querer fazer com vocês. Então, legumes e água é uma segunda estratégia. Uma terceira estratégia bíblica para vencer o pecado, para vencer, é esse aí. É fugir. É uma terceira estratégia. Irmãos, eu estou lhes falando que eu uso essas estratégias na minha vida. Eu uso essas estratégias. Então eu conheço isso tudo de trás para frente, frente para trás. Fugir da tentação. E nós aprendemos essa estratégia lá com José, lá em Gênesis 39, de 10 a 12. Abra lá a sua Bíblia. Gênesis 39, de 10 a 12. Não sei se dá para ler, está um pouquinho maior. Entretanto, ela, que era a esposa de Potifar, instava com José dia após dia. Ela, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas sucedeu que, num certo dia, ele entrou na casa para fazer o seu serviço e ela, muito esperta, já tinha mandado todos os empregados sair, estava sozinha lá, nenhum dos homens estava lá dentro, então ela, pegando pela capa, lhe disse, deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Isso é estratégia para vencer o pecado. Irmãos, é duro quando alguém dá em cima de você. Homens, é duro quando uma mulher dá em cima da gente. É duro. Só fugindo. Mulheres, vocês estão habituadas a que homens deem em cima de vocês. E vocês sabem que isso é duro, só tem um jeito. É fugir.
é fugir. E fugir, queridos, significa isso: evitar todo lugar ou toda circunstância que nos seduza ao pecado. Fugir é isso. Fugir, queridos, é evitar, é escapar imediatamente de qualquer situação potencialmente pecaminosa. Vocês estão olhando para mim? Irmãos, nós temos uma fração de segundos para fugir do pecado. É impressionante. É uma fração de segundos. É uma fração de segundos. Vocês acham que Daniel, aliás, que José, não gostaria de se deitar com aquela mulher? Vocês acham? Ele era um jovem. A essa altura ele devia ter uns 20 e poucos anos. A Bíblia diz que ele era bonito, formoso, que nem eu. Era bonito, era formoso, de porte, devia ter um porte assim, alto, 1,80 m, né? Eu até desconfio que eu tenho uma barriguinha tanquinho. Eu tanto invejo. A minha é redondinha. Eu acho que José devia ter assim um porte atlético, bonito, né? Quando ela o convidou, ele deve ter ficado, e agora, o que é que eu faço? Não é fácil. Não é fácil não, gente. Por isso a gente tem que orar. Eu ensino isso lá para os casais. Maridos, orem pela esposa, peçam a Deus. Eu oro há 36 anos. E ultimamente comecei a orar mais ainda, porque ela está ficando cada vez mais bonita, eu estou cada vez mais preocupado. Porque ela fica mais bonita, eu fico mais feio. Então está complicado o negócio. Eu tenho que orar. Deus, não permita que nenhum homem chegue perto da minha esposa com segundas intenções. Deus, eu proíbo no mundo espiritual. Eu proíbo, cuido dela para ela não ter necessidade. Porque não adianta orar se eu não cuido dela. Então tem que cuidar dela, tem que fazer a minha parte, bonitinho, né? Mas nós precisamos, irmãos. Nós precisamos ter cuidado. Então José, mas o que é que aconteceu? Ele fugiu, ele escapou completamente. Veja, ele evitou, porque a Bíblia diz que ela o tentava o tempo todo, mas José a evitava. José nunca entrou, nunca deu papo para ela, não. José nunca tentou ensinar a Bíblia para ela, não. José nunca fez um estudo bíblico com essa mulher, não. José nunca sentou perto dela. José começou a evitar. Ela estava de um lado, ele fugia para o outro. Quando ela chegava, ele saía de fininho, com toda a elegância, porque ele era um escravo, mas ela vinha chegando, ele já ia saindo de fininho, para onde ele evitava. E quando ela chegou, ele escapou, ele fugiu. Então, jovens, se você vai no carro do seu namorado, para o alto da Quinta da Bela Vista, ou da Boa Vista, ou lá, às 8 da noite, escondidinho lá entre as árvores, não venha depois orar para que o Senhor o livre do pecado. Você vai pecar mesmo, você vai ter um caso com a menina e você vai engravidá-la, e depois vai ser um problema para nós. Porque você, na verdade, não evitou. Essa é a grande realidade. Nós, homens casados, nós temos que evitar. A gente tem que evitar, a gente tem que fugir. A gente tem que fugir. Aqui não, mas eu já tive essa experiência. Irmãos, eu já tive uma senhora, a Esther conhece, inclusive, sabe o que é? Não estou falando mentira, não. Uma jovem senhora viúva que se vestiu de preto. Irmãos, toda vestida de preto, só que a senhora era um avião daqueles era um negócio sério. E ela chegou lá, cruzou a perna, olhou para mim e disse: pastor, o que é que o senhor pode fazer por mim? Aí eu dei uma respirada e eu fugi. E eu fugi. E eu fugi. Irmãos, não tem jeito, tem que fugir. Porque se eu não fujo, vai que eu me meta a querer resolver o problema da senhora. Entendeu? A coisa é séria. A coisa é séria. A coisa é muito séria, gente. A gente tem que evitar. Nunca mais eu a recebi. Eu encaminhei para uma outra pessoa, eu nunca mais recebi essa pessoa no gabinete. Eu não podia mais recebê-la. A gente tem que escapar de situações. Irmãos, há situações difíceis. Eu estava conversando com uma pessoa que teve um problema desse, sério, e a pessoa me disse: pastor, foi na hora que eu fui na Copa tomar um cafezinho, ela estava lá, conversa vai, conversa foi, e quando eu vi, a gente estava rolando no chão. Entendeu, gente? A coisa é séria, a gente tem que fugir.
Você que é casado, casada, tem alguém interessado em você, você tem que fugir da pessoa. O problema é que a gente às vezes gosta a gente gosta desse joguinho amoroso. A gente dá uma no cravo e outra na ferradura, dá um olhar e depois escapa, e fica aquele jogo de sedução. Gente, não brinquem com sedução, porque vai haver um momento em que vai pegar na sua capa e você não vai escapar. Não brinque de sedução. Vocês jovens, não brinquem de sedução. Evite todo lugar e circunstância que nos seduz ao pecado. Irmãos, eu já vi esse negócio de balada não, essas festas funk, esse negócio, irmãos, eu já vi esse negócio na televisão, eu já vi esse negócio, as menininhas com uma saia curtíssima e todo mundo colado um no outro. Gente, o que é que vai acontecer numa circunstância dessa? O que é que um camarada, uma camarada vai fazer num baile funk, se não se esfregar um no outro? O que é que vai acontecer ali, gente? Então eu estou indo lá, eu não estou evitando, eu vou pecar. Eu sou crente, eu estou na igreja, mas eu vou estar pecando. Então, meu irmão, evita todo lugar, escapa imediatamente. Se você está aí numa situação periclitante, escapa em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Deixa a capa na mão. Mas depois deixa que Deus vai cuidar de você. Ele pagou, José pagou um preço alto, mas esse preço não foi nada com aquilo que Deus tinha planejado para ele. Irmãos, naquela prisão não foi fácil. Eu fico pensando, puxa Deus, eu escapei e o Senhor me permitiu vir para essa prisão, mas Deus estava trabalhando e tratando e para levá-lo depois ao Egito. Oh irmãos, e um momento assim, o momento que me encanta na vida de José, sabe qual é? Irmãos, eu choro quando eu vejo isso. É quando o pai dele vem ao Egito. E quando José vai com os 2 filhos ao encontro do pai. Irmãos, é coisa linda. E dizem para Jacó, seu filho José está vindo. E Jacó se coloca. Eu já não enxergava muito bem. E José entra no quarto do pai. Manassés e Efraim. Quando eles chegam diante do velho patriarca, os 3 se ajoelham diante do pai. Jacó diz, quem são esses 2? E ele diz, os filhos que Deus me deu. E aí, Jacó olha para José e diz, esses 2 filhos são meus. Os seus serão os que você tiver daqui para diante. Irmãos, que coisa extraordinária. E esses 2 filhos são meus, serão chamados em Jacó as 2 maiores tribos de Jacó. Irmãos, vale a pena evitar? Jovens, vale a pena evitar? Irmãos, vale a pena evitar? Gente casada, vale a pena evitar? Vale a pena evitar? Vale a pena escapar? Meu irmão, você que está enredado, minha irmã, você que está enredada, você que tem encontro marcado segunda-feira, escapa disso em nome de Jesus. Mas pastor, como é que fica o meu testemunho? Dane-se o seu testemunho nessa hora. Sai fora, sai fora. Mas eu já deixei, deixa lá, entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Meu irmão, escapa disso em nome de Jesus. Lembra de José. Irmãos, eu agradeço. José é um que eu vou abraçar, que eu vou dizer, meu irmão em Cristo, por sua causa, eu evitei tanta coisa na minha vida, porque vinha na minha mente, no meu coração, evitando e escapando, sai, foge, vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Uma quarta estratégia bíblica para vencer o pecado na nossa vida. Essa eu aprendi também recentemente. Irmãos, é arrancar os olhos e cortar as mãos. Mas antes que você arranque o olho e corta a mão, deixa eu explicar melhor para você. Arrancar os olhos e cortar as mãos é uma estratégia para vencer o pecado nas nossas vidas. Está lá em Mateus 5, 27 a 30. Também é pequenininho. Abra a sua Bíblia lá para você poder enxergar e ver o que diz lá a palavra do Senhor. Arrancar os olhos e cortar as mãos. Mateus 5, 27 a 30. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olha bem. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta
e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que vá todo o teu corpo para o inferno. Naturalmente, irmãos, Jesus não está falando do ponto de vista literal, embora alguns países islâmicos façam isso mesmo, né? Eles cortam mesmo as mãos de quem rouba, etc. Mas não é isso. Não é nesse sentido. O sentido aqui, queridos, é da intolerância. É sermos absolutamente intolerantes em relação ao viver pecaminoso na nossa vida. Não tolerar pecado na minha vida. Não tolerar. Não negociar. Não aceitar. Não justificar. Não justifique pecado, não tolere o pecado. Há muita gente que é intolerante com o pecado dos outros, mas é tolerante com o seu próprio pecado. Como era o caso daqueles fariseus com aquela mulher, todo mundo pedra na mão, todo mundo pedra na mão para jogar nela. É fácil jogar pedra no outro, mas eles é que mereciam ser apedrejados. Eles mereciam, porque eles eram tolerantes com o pecado na vida deles. Irmãos, cortar a mão, cortar o pé, é isso, é ser intolerante com o viver pecaminoso, é ser radical com qualquer pecado na minha vida. Eu preciso ser radical comigo mesmo, radical. As pessoas vão dizer, ah, não, mas isso aí é muito fanático, você é muito fanático, é muito radical. Tem que ser radical, sim. Tem que ser radical com o pecado. Eu preciso cortar, porque se eu não for radical, irmãos, eu não vou conseguir vencer. Eu preciso ser radical. Eu preciso cortar isso da minha vida. Eu preciso acabar com isso na minha vida. Eu não posso tolerar isso mais na minha vida. Deus, eu não aceito isso na minha vida. Deus, me livre disso na minha vida. Deus, eu não quero isso na minha vida, Senhor. Irmãos, pelo amor de Deus, não tentem justificar pecado na vida de vocês. Não tentem aceitar, ser bonzinhos. Ah, não, mas todo mundo faz, é assim mesmo, a carne é fraca. Não, meu irmão, corta. Tem que cortar a mão, tem que arrancar o olho, tem que ser radical. Eu não posso aceitar isso na minha vida, porque isso vai me levar à morte. Eu preciso ser intolerante com o pecado na minha vida. Não posso tolerar o viver pecaminoso. Irmãos, eu não consigo entender como é que tem gente que diz que é crente, mas vive no pecado, numa boa, aparentemente uma boa, no pecado, vive lá, acha que não acontece nada. Meu irmão, minha irmã, não viva. Arranca isso em nome de Jesus nessa manhã. Arranca isso. Pede ao Senhor agora, Deus, arranca isso da minha vida. Seja uma tendência, seja um vício, seja lá o que for, seja um relacionamento, seja lá o que for que você tenha pecaminoso na sua vida, que você nessa manhã diga, não, eu não quero mais isso. Seja radical com qualquer pecado na sua vida, meu irmão. Se nós não formos radicais e intolerantes, o pecado vem, a gente começa a praticar, as coisas vão acontecendo, irmãos, as coisas vão acontecendo, a gente vai cedendo aqui, a gente vai cedendo ali, acha que não tem, o que tem? Não tem nada demais, é uma coisinha só, é uma bobagemzinha, isso não tem nada, mas aquilo vai crescendo, e daqui a pouco vai acabando com a minha vida. Então, seja intolerante. É isso que é arrancar o olho, é isso que é cortar a mão, é ser intolerante, é sermos radicais em relação ao pecado. Eu não aceito o pecado na minha vida. Eu ouço muito crente dizer assim, meu irmão, não aceita isso não, aceita a doença não, aceita não sei o que não, fala que não aceita. Irmãos, eu gostaria que vocês dissessem uma coisa para todo mundo: não aceite pecado na sua vida. Meu irmão, rejeite todo o pecado. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Engraçado, não ouço ninguém falar isso. Eu ouço a pessoa chegar e dizer, estou aqui com um probleminha e tal, meu irmão, não aceita isso não, meu irmão, rejeita isso na sua vida. Mas eu não ouço as pessoas dizer assim, meu irmão, não aceite pecado na sua vida, rejeite o pecado em nome de Jesus, diga não para o pecado, viva uma vida de pureza diante de Deus. Meu irmão, rejeita isso na sua vida, rejeita isso no seu trabalho, meu irmão, se livra disso em nome de Jesus, seja intolerante. Eu não vejo isso acontecer, sabe por quê? Você sabe, eu não preciso falar. Você sabe, eu não preciso lhe dizer. Porque nós, irmãos,
nós somos hipócritas, porque nós mentimos para Deus, porque nós levamos uma vida dupla, e nós gostamos disto, e isso não agrada ao Senhor na nossa vida. Nós não podemos ser várias pessoas. Eu não posso ser um aqui no púlpito, um fora do púlpito, um dentro de casa, um fora de casa. Eu não posso ser 4, 5, 6 pessoas. Não posso ser isso. Ah, seu pastor, aquele contador de piada imoral e suja, a gente ri pra caramba com ele é bem legal, né? Aí você vai lá na portaria do prédio, é aqui que mora o pastor, aquele camarada, grosso toda a vida, que não fala com ninguém. Puxa, a gente está pedindo a Deus para levá-lo daqui, porque ninguém aguenta. Camarada é terrível. Irmãos, nós precisamos ser um só. Nós não podemos ser várias pessoas. Eu tenho que ser uma mesma pessoa. Onde quer que eu estiver, eu tenho que ser a mesma pessoa. Eu não posso ser várias pessoas. E para isso eu preciso ser intolerante. Eu preciso ser radical. E eu preciso orar e pedir: Deus me livre. Deus me guarde. Deus me guarde. Eu gosto muito daquele filme, Carruagem de Fogo. Não, é Fogo na Carruagem também não. Como é o nome do filme, gente? Fala aí para mim, rápido. Aí se falar todo mundo eu não ouço, um só. Prova de Fogo. Prova de Fogo. Eu gostei daquele negócio. O moço lá do Prova de Fogo tinha problema lá de pornografia no computador. Aí Deus falou no coração dele, ele entendeu a mensagem. Eu já conhecia essa mensagem. O que é que ele fez? Ele pegou o computador e pá, jogou o computador, arrebentou o computador. É isso mesmo, irmão, arrebenta o computador. Um dia eu estava lá e o Senhor começou a dizer: filho, eu enriqueço o meu povo. O meu povo compra os melhores computadores, os melhores smartphones, as melhores televisões, compram tudo do bom e do melhor, filho. E depois, filho, sabe o que eles fazem? Eles veem em tudo isso eles veem aquilo que desagrada ao meu coração. Eles usam toda essa parafernália tecnológica para se contaminarem. Deus está certo? Infelizmente Ele está certo. O Senhor nos dá recursos. Irmãos, nós somos hoje uma geração fabulosa. Nós temos televisão em todos os cômodos. E esse Natal você está comprando por que falta? A gente tem televisão em todos os cômodos. Todo cômodo tem uma televisão. Todo cômodo tem um computador. Todos nós temos iPhone, iPad não sei o quê. A gente tem esse negócio todo. Nada contra isso. O problema é que isso está nos levando a nos tornarmos abomináveis, a nos contaminar diante do Senhor. Então, queridos, sejam radicais. Meu irmão, quebra esse computador. Se você não quer quebrar o computador, teve uma outra pessoa que tinha problemas. O que ele fez? Ele colocou o computador na sala, virado para todo mundo. Aí quem entra vê. Quem entra vê. Tem nada escondido. Está tudo à vista. Irmãos, nós precisamos ser radicais para que o pecado não nos atinja. Algumas estratégias bíblicas para vencer o pecado. Quais são as estratégias que nós aprendemos nessa manhã? A primeira é esconder a palavra no coração. Qual é a segunda estratégia? Alimentar de legumes e água. Então, meu irmão, não se alimente de porcaria. Não se alimente de porcaria. Não se alimente de coisas que vão contaminá-lo e acabar com você. Qual é a terceira estratégia? Fugir da tentação. Fuja da tentação. Se tem alguém aqui sendo tentado, foge da tentação em nome de Jesus. Qual é a quarta? Arrancar os olhos, cortar as mãos. É ser radical, é não aceitar, é quebrar o computador, é quebrar tudo. Sai quebrando, meu irmão, mas não aquele acesso de loucura. É quebrar, é uma quebradeira santa. Vai haver uma quebradeira santa na nossa casa para a glória de Deus, né? Se você aqui presente nesta manhã tem sido derrotado pelo pecado na sua vida, se você aqui nesta manhã tem se sentido triste com o pecado na sua vida, se você deseja vencer o pecado na sua vida e ser um vencedor, então que você assuma agora um compromisso. Eu quero convidar você a assumir um compromisso diante de Deus, nesse instante, de esconder a palavra no coração. Não apenas ler, mas esconder a palavra no seu coração. Assuma o compromisso de se alimentar
de legumes e água, que não vão fazer mal para você, mas que vão abençoar a sua vida. Assuma o compromisso nessa manhã de fugir da tentação. Fuja da tentação em nome de Jesus. E assuma o compromisso diante do Senhor nesta manhã de arrancar os olhos, de cortar as mãos, e viva uma vida liberta e de vitória sobre o pecado, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao nosso Deus, pedir ao Senhor que esteja abençoando a sua vida. Há um cântico, eu gostaria que nós cantássemos. Esse cântico diz: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu gostaria que nós cantássemos esse cântico, pedindo ao Senhor que Deus faça mesmo de nós um vaso novo. Irmãos, uma oração que eu faço a cada manhã eu peço: Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, me livra do pecado nesse dia. Senhor, não me deixe cair em tentação. Irmãos, é tão fácil cair em tentação. Nós vivemos num mundo tão terrível. Nós vivemos num mundo tão cheio de maldade. Nós vivemos num mundo tão cheio de maldade. Antes de vir para cá, estava lendo uma psicóloga cristã que foi chamada ao Conselho Federal de Psicologia. E ela está sendo ameaçada porque ela não pode dizer que ela é cristã. Irmãos, é impressionante. O psicólogo pode ser espírita e usar o espiritismo. Pode ser macumbeiro, usar a macumba. É impressionante como nós estamos vivendo hoje. Mas se ele é cristão e ele fala de Jesus, se ele cita Jesus, ele já está sendo perseguido. É impressionante. Nós estamos num mundo difícil. As tentações estão aí, diante de todos nós. Todos estamos sendo tentados aqui nesta manhã. Eu não sei qual é a sua tentação, mas eu sei que você está sendo tentado e tentada. Eu não sei qual é a tentação. E eu também não sei se você tem vencido ou você tem caído diante da tentação. E eu também não sei se há algum pecado que tem derrubado você. Eu não sei se há algum pecado. Eu não sei se você está aqui nessa manhã triste. Porque a Bíblia mesmo diz, e nós lemos o texto sagrado, de que aquele a quem você serve, você se torna escravo dele. Eu não sei se tem aqui alguém escravo de algum pecado na vida. Algum pecado que tem escravizado você. E você sofre tanto por causa desse pecado. Você não consegue se libertar disso de jeito nenhum. E quando você lê o texto que nós lemos, não reine o pecado em seu corpo mortal. A lei, a graça nos livra do pecado. Você lê e diz: Deus, mas como é que eu não sou capaz? Porque estão faltando estratégias de Deus na sua vida. E nessa noite o Senhor te desafia a assumir essas estratégias. Esconder a palavra no coração, comer legumes e água, fugir da tentação, cortar a mão, tirar os olhos. Meu irmão, coloque isso em prática na sua vida e você vai ser liberto para a glória do Senhor. Amém? Vamos cantar? Oh
que todos curvem sua cabeça. E se algum de vocês tem lutado contra um pecado, eu quero orar com você, baixinho. É você e Deus. Ninguém vai saber, é só você e Deus. Mas eu vou convidar você a orar agora, baixinho, na sua mente. Mas faça essa oração de todo o seu coração, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não é de Jesus e quiser orar também, eu quero convidar você a orar. Onde você está, de cabecinha baixa, diga agora todo o seu coração, baixinho, para você, é você e Deus. Mas diga: Pai que estás nos céus, nesta manhã o Senhor falou ao meu coração. Deus, o Senhor sabe que eu luto contra este pecado. Diga ao Senhor qual é o pecado. Deus, eu tenho sido vencido por esse pecado. Deus, eu tenho me entristecido com esse pecado. Senhor, eu quero ser vitorioso. Eu quero ser livre. Por isso agora, em nome de Jesus, Pai, me ajude a usar essas estratégias da minha vida. Senhor, me ajude a esconder a palavra no meu coração. Senhor, nesta manhã, me ajude a comer legumes e água. Senhor, nesta manhã, me ajude a fugir do pecado. Senhor, nesta manhã, me ajuda a arrancar os olhos, cortar as mãos, a ser radical com o pecado na minha vida. Senhor, eu quero sair daqui nesta manhã livre para a glória do Teu nome. Senhor, eu não quero mais ser escravo de pecado nenhum na minha vida. E eu peço agora a Jesus para me lavar com o Seu sangue. Senhor Jesus, lava a minha mente, lave o meu coração, lave o meu corpo, lave as minhas mãos, lave os meus pés. Senhor, me lave agora, porque eu quero ser lavado, eu quero ser livre para a honra e glória do nome de Jesus. Nesta manhã, Senhor, eu assumo o compromisso de esconder a palavra do meu coração. Nessa manhã, Senhor, eu assumo o compromisso de comer legumes e água. Nessa manhã, Senhor, eu assumo o compromisso de fugir do pecado. E nessa manhã, Senhor, eu assumo o compromisso de cortar as mãos e arrancar os meus olhos. Mas eu quero viver uma vida pura e santa. Eu quero viver uma vida liberta para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe. Irmãos, eu posso pedir uma coisa a vocês, antes de subir todo mundo para almoçar, que se vocês não subirem, a irmã vai ficar tão triste comigo. Então subam, alegre o coraçãozinho. Mas eu gostei de cantar. É hoje. Aquele cante que diz: eu sou livre. E eu gostaria que você que foi liberto pelo Senhor, levanta a sua mão e quando cantar você diga: eu sou livre. Como é o cântico? Não, é esse, teu sangue leva-me a... É isso aí, vamos lá, vamos cantar, gente. Irmãos, vamos arrebentar esse prédio com a liberdade em Cristo Jesus. Liberdade em Cristo Jesus, amém, igreja? Liberdade em Cristo Jesus. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Esse pecado vai deixar você agora. Você vai ser liberto agora pelo sangue de Jesus. Você vai sair daqui livre para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aleluia. Oh Deus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra
Só pelo sangue de Jesus.